Obrigado, Senhor. Obrigado por poder estar aqui. Obrigado pela chuva. Obrigado pela vida. Obrigado pelo fôlego de vida. Não queremos perder a nossa saúde para depois ser grato a hora que reencontrar ela. Nós queremos ser gratos agora que a gente tem. Não queremos perder alguma coisa para depois agradecer quando achar. Nós queremos te agradecer quando a gente tem. Obrigado pelas coisas que a gente tem. Nos perdoe se a gente não tem gratidão. Nos perdoe se a gente não tem valorizado a nossa família, as coisas que o Senhor colocou para nós. E que nessa noite essas canções subam, não como música, porque a gente canta meio desafinado, Jesus, mas sobe como um aroma, um perfume nas tuas narinas, que possa te agradar, porque o Senhor não ouve canções, o Senhor interpreta corações. Que o Senhor possa olhar para o nosso coração e ver a nossa sinceridade quando a gente chora, quando a gente clama, quando a gente pede, quando a gente agradece. Nossa vida é tua, não pela metade, nós somos inteiros. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Se você pode dar uma salva de palmas para Jesus, Ele merece. Você pode sentar. Aleluia. Boa noite a todos. Boa noite. A paz de Deus, a paz do Senhor. Amém? A paz, aliás, só tem uma paz, né? A paz verdadeira só tem uma. O resto é tudo meia boca. São pazes temporárias. Fiquei uns 10 dias fora, dei uma voltinha em Belo Horizonte, rever alguns amigos, pastores. Foi muito bom. Como eu falei para os irmãos outra vez, Belo Horizonte tem um clima top. Lá não chove, gente. Quando chove é um aguaceiro, o sol vem depois. O clima é muito bom de lá. Eu vou ficar pelo clima, tá? Algumas outras coisas eu prefiro aqui. Mas foi muito bom o tempo lá. Eu senti saudade dos irmãos, de estar aqui com vocês. Mas eu soube aí, já mandaram uma mensagem para mim que eu já podia ficar lá, que quem pregou aqui mandou bem, né? Então quase que eu fiquei, né? Fica uma demora, né? Só que não, como diz a gurizada. Mas eu fiquei muito feliz de ver os irmãos que ministraram aqui sendo usados por Deus. A minha alegria, a alegria de um pai sempre é que o filho vá mais longe, não é? Pode ver, um pai que estudou até a 8ª série, ele quer que o filho termine o 2º grau. O cara que terminou o 2º grau quer que o filho faça a faculdade. O cara que fez faculdade, o filho tem que ter pós-graduação. Se ele tem pós, ele quer que o filho seja doutorado. E assim, o pai quer que o filho vá mais longe. E Deus é assim conosco. E eu fico feliz de ver esses irmãos, né, crescendo. Muito bom revê-los, feliz por estar aqui. Trago um abraço lá do pastor Judson para todos vocês. Amém? Abra comigo as escrituras em Apocalipse. Aleluia. Tem irmãos que quando falam abrem Apocalipse, tem irmão que arrepia. Ui! Ué? Não, irmão, qualquer coisa, Apocalipse não. Não sei por que, irmão. Você acha que você é tipo Highlander, vai viver para sempre? Não. O fim, a vida, a morte é para todos. A vida eterna não é para todos. A morte é para todos. A vida eterna é para aqueles que querem a vida eterna. Estamos juntos?
Apocalipse capítulo 3, versículo de número... Deixa eu ver se é isso mesmo. 3, versículo de número 8. Conheço as tuas obras. Primeira coisa que Deus está falando com a gente hoje, Ele te conhece. Você pode enganar qualquer pessoa, menos Ele. Você pode me enganar seu marido, sua esposa, seus pais. Ele não. Conheço as tuas obras, sei quem você é. E Ele continua dizendo: eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Espírito Santo, nos ajuda nessa noite, para que essa palavra possa ser distribuída, porque eu tenho 5 pães e 2 peixes, e se eu for alimentar, eu vou alimentar as primeiras fileiras. Mas se o Senhor pegar esses pães e distribuir, todo mundo come, e vai sobrar 12 cestos ainda, Senhor, para a gente poder levar para alguém ainda depois. Nos abençoe nessa noite com o favor do Espírito Santo. Eu preciso, nós precisamos, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar sobre algumas portas que Deus tem. Deus tem portas. E a primeira porta que eu quero falar é a porta que Deus abre. A porta que Deus abre, ela é top. Por que ela é top? Porque a porta que Deus abre, a gente se alegra. O que é a porta que Deus abre? É quando Deus fala sim para nós. Deus, me dá um marido lindo, alto, grande, bonito, forte, inteligente, educado. Não existe, né? Tudo isso, mas algo assim. Aí Deus fala assim: tu quer o Capitão América, né? Não, quando a gente pede algo e o Senhor fala sim, Senhor, me dá uma esposa, e o Senhor dá, me dá um emprego novo, dá. Aí sabe, quando você pede algo e o Senhor dá, essa porta é aberta, essa porta é boa. Quem não quer? Essa porta todo mundo quer, essa porta da bênção. Essa porta ela traz alegria. A porta que Deus abre ninguém fecha. É interessante, Ele está dizendo que abre uma porta conhecendo a gente. Isso significa que as bênçãos de Deus não dependem da nossa ruindade. Obrigado pelo amém, pelo glória a Deus. Ele fala assim: eu conheço vocês, mas mesmo assim eu estou abrindo uma porta. Ele está dizendo o seguinte: eu sei que vocês são maus, eu sei que vocês erram, eu sei que a cabeça de vocês às vezes não está comigo, eu sei que vocês não me buscam tanto como deveriam, eu conheço vocês, mas eu tenho uma porta aberta. Eu vou abrir uma porta e ninguém fecha também, fica tranquilo. Diabo nenhum fecha, Satanás não fecha, maldição não fecha, macumba, boca de sapo não fecha. Tadinho do sapo. Eu tenho pena do sapo que é costurado. Dá dó? Não tem maldição, não tem nada contra o querer de Deus, quando Deus fala, eu abri a porta. Porque Ele tem todo o poder, amém, queridos? Querido, a Bíblia fala que Deus tem todo o poder. Significa que não sobrou poder para ninguém. Não é que Deus tem um poder e o diabo tem um poder, entendeu? A gente acha que às vezes é um MMA gospel. É um UFC assim, do lado é Jesus, do outro é Satanás. Esses dias eu vi uma fotinho na internet, Jesus de branco assim, batendo com o diabo. Tipo, disputando. Não existe essa disputa de força. Todo o poder pertence a Ele. Ele subjugou Satanás debaixo dos nossos pés, amém? Então a porta aberta está aberta. Essa porta aberta ela nos alegra. A bênção é a porta aberta. Recebi uma bênção. Vou dar um exemplo para você. Eu e minha esposa tentamos ter o segundo filho durante 6 anos. Não conseguimos. Os médicos deram o aval negativo. Tinha que fazer procedimento cirúrgico em nós dois. E aí a gente faz o quê? Não. Eu tenho medo de injeção. Eu não vou para lugar nenhum. Confessei aqui o meu pecado, o meu medo. E eu não quero saber disso. E a gente não foi. A gente pensou, tudo bem, a gente já tem uma, e Deus tem aqueles enxertados que estão morando lá em casa. Os filhos na fé que Deus tem dado pra gente, preciosos. E aí eu fiquei tranquilo. Veio Isabela, chorei 1 dia e meio de alegria. Essa é a bênção, é a porta aberta. Deus abriu, pronto, veio. Deus abriu a madre, amém? A porta aberta é de Deus. O sim é a porta aberta. O vinde de Jesus é a porta aberta. Ele fala, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não fala, vinde a mim vocês que são bonitinhos, vocês que são legal,
vocês que são mais inteligentes, vocês que leem mais a Bíblia, vocês que estão cansados. Ele abre desse tamanho: vinde a mim, vós que estão cansados. O vinde de Jesus é a porta aberta, a porta escancarada, a graça te alcança. Amém, queridos? O jardim do Éden é esse lugar da porta aberta. O que é o jardim do Éden? É quando estava Adão e Eva lá top, não faltava nada, não tinha conta para pagar, tava tudo, Jesus vinha todo dia visitar. Gente, era o paraíso. Não tinha dólar subindo e descendo. Era top. Jesus, final do dia, chegava para trocar ideia. Como é que trocar ideia? Tudo bem? Como é que tá, Adão? Como é que foi hoje? Cara, o Éden é a porta aberta, é lugar de bênção. Estamos juntos? Essa é uma porta, essa porta todo mundo quer, essa porta, queridos, essa porta todo mundo busca. E eu também quero. Se você não quer, deixa para mim, eu entro. Bem, porta é benção, porta aberta é benção. Só que tem uma segunda porta de Jesus. Abra comigo em Atos capítulo 16. Atos dos Apóstolos capítulo 16. Mateus, os Evangelhos, depois Atos dos Apóstolos. Olha o que diz Atos 16, versículo 6. Estamos juntos? Quem achou, diga amém. Estamos juntos, a maioria achou então. Atravessaram a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Volta para mim. Os irmãos, os apóstolos, foram pregar o evangelho na Ásia. O Espírito Santo disse: não, peraí, irmão, vamos entrar na Bíblia e entender um pouquinho. Pregar o evangelho é uma ordem de quem? Quem deu essa ordem? Jesus. Prega o evangelho, anuncia o evangelho. Agora eles estão obedecendo a ordem de Jesus e o Espírito Santo fala: não, aqui não. Não é que não era para pregar o evangelho, aqui não. Nesse tempo não. Agora aqui não. E os discípulos simplesmente não foram. Peraí, queridos, essa porta Deus fechou. Mas não é uma maldição, não é tipo assim: eu vou lá usar droga, Deus fechou a porta. Irmão, não precisa nem Deus fechar a porta. Era uma coisa boa, mas Deus fechou. Às vezes a gente tem coisas boas que a gente quer que não são más, mas Deus não permite. Então Jacó trabalhou por Raquel. Ela era bonita, ela trabalhou 7 anos. Passou 7 anos, quando ele vai para a lua de mel, quem está lá? Lia, a irmã de Raquel. E a Bíblia fala que Lia era desprovida de beleza. Desprovida de beleza é uma forma delicada de dizer que ela não era Raquel. E aí ele fica com Lia e trabalha mais 7 anos. Mas Deus fechou a porta. Ele falou: é Lia. Ele falou: não, eu quero Raquel. E ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Casou com Raquel. Amém? Glória a Deus. Lia teve um filho chamado Judá. Jesus é o leão da tribo de... A descendência de Jesus, o caminho de Lia foi um caminho de bênção que foi até Jesus. Raquel trouxe ídolos de seu pai para a casa de Jacó. Aquilo que a gente quer, que a gente acha que é bênção, pode trazer maldição para a nossa vida. E aquilo que Deus quer, ainda que não seja tão bonito. Obrigado pelo amém. Aleluia. Ainda que não seja tão top, às vezes não é na cobertura, às vezes não é o apartamento que a gente queria, às vezes não é o emprego que a gente queria, mas é o emprego que Deus quer que você tenha. Às vezes não é o lugar que você queria, mas é o que Deus quer que você esteja. Às vezes não é o tempo que você queria, mas é o tempo de Deus para você. Às vezes nós achamos que o nosso tempo, a gente sabe tudo de tempo, a gente não sabe nada de tempo. A gente está igual o Ronaldo Coutinho, pode chover ou pode passar sem. Não sabe nada mais. Está chutando qualquer coisa, a gente não tem mais noção. Mas Deus é o dono do tempo. A Bíblia fala que o tempo dele chama Cronos, chama Kairos. É um tempo sem limite. Ele é o alfa e o ômega. Então ele tem noção de todo o espaço. E quando ele fala: eu vou te dar Lia, ele está dizendo: eu sei que eu estou te dando. Eu estou te dando a descendência. Eu estou te dando uma bênção para o futuro. Mas eu quero Raquel. Vai lá e arromba a porta. Jacó foi lá, arrombou a porta. Deus fechou, ele arrombou. Arromba a porta de que Deus fechou para ver. Você vai entrar e vai encontrar Raquel. Raquel vai trazer ídolos. Estamos juntos? A porta que Deus fecha é uma porta que é o não de Deus. Quando Deus fala não. Mas Deus, não. Mas, não.
Mas Jesus, eu estou jejuando, orando, subindo um monte, 21 dias. Não. 22 dias, não. 2 vezes campanha também não. Porque tem coisas que a Vitória e a Isabela pedem que elas podem chorar o que for, se espernear, saltear. Quando se sapateia assim, eu falo, tu não é argentino, para de sapatear. Não adianta sapatear. Se vai fazer um dano para os meus filhos, eu não dou. Você que é pai sabe o que eu estou dizendo. Você disse um monte de não para os seus filhos. Não é porque você odeia, é porque você ama. E tem nãos que Deus diz para a gente porque Ele sabe que isso vai quebrar a nossa cara. Estamos juntos ou não? O não de Deus, a porta fechada de Deus, ela é ruim. A porta aberta nos alegra, só que a porta fechada nos ensina. A porta aberta nos alegra, mas a porta fechada nos ensina. A gente aprende a ser como Jesus na porta fechada. Eu provo para você. A porta aberta é o jardim do Éden, a porta fechada é o Getsemane. Jesus está no Getsemane orando com o Pai. Ele fala: Pai, se for possível, Pai, está doendo demais esse negócio de morrer na cruz. Eu estou vendo a cruz, não é fácil. Se for possível, afasta de mim esse cálice. E a resposta do Pai para ele foi: não. O Getsemane é a porta fechada. O Getsemane é um período de maturidade, onde o Getsemane não nos alegra, mas nos ensina. E a Bíblia fala que Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento, dizendo sim para Deus, para o não de Deus. E aqui entre nós, caminhar com Jesus não é um caminho de flores, onde vai dar tudo certo. Se alguém disse isso para você, mentiu. Caminhar com Jesus é top, é bom demais. Não tem outro melhor lugar para caminhar. É o único lugar que tem vida eterna. Não existe outro lugar para a gente correr. Buda morreu, está lá morto ainda. Hare Krishna morreu, todo mundo morreu, está lá morto. Jesus ressuscitou. Não existe vida sem Jesus. Não existe vida eterna longe de Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para você: andar com Jesus implica em receber alguns nãos. Implica em passar pelo Getsemane. Implica em alguém falar mal de você e Deus falar: fica quieto. Obrigado pelo amém. Esse não, ele nos ensina a sermos parecidos com Jesus. O não de Deus, a porta fechada de Deus, é quando a gente faz como Jesus fez, lá na cruz, sendo pregado. Ele olha para o cara que pregou e fala: perdoa ele, Jesus, perdoa ele, Pai. O não de Jesus nos ensina a não ficar chateadinho porque alguém me excluiu do Facebook ou saiu do grupo. Me ensina a orar por aquele que me persegue. O não de Jesus é o seguinte: eu vou dizer uma coisa para você. As pedradas que mais doem são as mais próximas. E a pessoa que mais machucou Jesus foi um cara bem próximo, chamado Pedro. Não foi Judas. Quem mais machucou Jesus foi Pedro. Porque Pedro estava ali do lado dizendo: eu estou contigo até o fim, não abro mão, é nós, estamos na fita, estamos juntos. Hashtag partiu. Partiu para a cruz, estamos juntos. Jesus sobe na cruz, cadê Pedro? Vazou, negou 3 vezes. O cara que mais falou que ia estar junto, negou 3 vezes. Jesus, eu já falei aqui, Jesus curou 10 leprosos, voltou 1, 9 vazou. Nem para agradecer. Obrigado, Jesus. A porta fechada é quando você ajudar alguém, investir em alguém, e esse alguém vazar e deixar você no vácuo. E aí você vai botar o seu joelho no chão e dizer: obrigado por aquela vida, Jesus. Eu quero te abençoar ela, eu quero agradecer por ela. A porta fechada, ela não é boa, ela não nos alegra, faz a gente chorar, mas nos ensina a ser parecidos com Jesus. Essa porta fechada ninguém quer. Essa aqui não enche estádio. Essa porta fechada não enche igreja. Porque essa porta fechada implica em um discipulado, onde você vai ter que matar a sua carne, matar a sua vontade e começar a dizer: Jesus, é tu que manda em mim. E eu quero saber a tua vontade para mim. Se o Senhor disse que é Lia, é Lia. Eu não vou correr atrás de Raquel. Tem gente que é obstinado, é tão obstinado, corre atrás de coisa que Deus já fechou a porta. Aí você arromba a porta e traz problema para a sua vida. Não foge de princípios, querido. Se o seu pai e a sua mãe não estão te abençoando para algo, obedece. É não de Deus. Escuta, é não de Deus. Ah, mas os meus pais não são cristãos. A Bíblia não fala. Fala para honrar pai e mãe. Obedece que Deus vai te honrar. É não de Deus. Está usando o teu pai e a tua mãe. Deus está usando o teu pai. Ah, mas o meu pai é endemoniado. Deus está usando o teu pai endemoniado. Porque Deus usa quem Ele quer.
Deus usou uma mula para falar com o profeta, sim ou não? Sim ou não? Fala para o teu irmão, a esperança para você. Essa porta nos ensina a confiança de que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Quando você recebe um não de Deus, você tem que aprender que Deus está no controle e tudo coopera para o seu bem, segundo um propósito. Deus não faz nada aqui pensando no agora, Ele faz tudo aqui pensando no amanhã. Deus trabalha com você agora, mas Ele sabe o amanhã, então Ele está pensando no amanhã. Deus não usa o seu passado, Deus usa o seu futuro. Ele usa o seu futuro para trabalhar você hoje, porque Ele sabe no futuro quais as ferramentas e as cicatrizes que você tem que ter para chegar para alguém ferido e falar: eu também fui, ó. Por isso que Ele permite algumas feridas em nós hoje que a gente não entende. E a nossa oração, e aliás, a oração, quando sai oração, né? Porque em alguns momentos desses não sai oração, sai choro, sai lágrima, ranho, desespero, grito, vontade de morrer. Deus, onde é que tu tá? Cadê tu? É o que sai. Momentos difíceis. Eu não estou dizendo que momentos os nãos de Deus são fáceis. O Getsemane não foi fácil. Jesus suou gotas de sangue. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas cientistas provam que no auge de uma angústia, uma pessoa pode suar gotas de sangue. No extremo do auge de uma angústia. Então não foi fácil aquele não ali. Eu queria receber um sim. Jesus queria receber um sim. Afasta de mim. Jesus não mentiu, Jesus não trocou ideia. Jesus falou: Pai, se possível. Então tem cicatrizes que Deus permite que a gente tome hoje, para amanhã você chegar para alguém e dizer: não chora não. Aliás, me abraça aqui e chora comigo, porque eu sei o que está sentindo. Como que tu sabe? Tu não sabe que é perder um filho? Eu perdi. Como não? Tu não sabe o que é perder um casamento? Eu perdi. Como não? Tu não sabe o que é um câncer? Eu sei. São cicatrizes. Tu não sabe o que é ficar desempregado dependendo de cesta básica do sogro da sogra? Que luta, né, gente? Eu sei. Então olha para a minha cicatriz aqui e eu vou te confortar. Coríntios, Paulo fala o seguinte: as mesmas consolações que Deus nos consola hoje, nós consolaremos outros amanhã. Por isso, queridos, os nãos de Deus dói. E eu quero falar de uma terceira porta. Primeira porta que Deus abre, amém? Estamos juntos? Essa porta vale um glória ou não? Amém. E a porta que Deus fecha, vale um glória também ou não? Amém, aleluia. A terceira porta, Apocalipse 3:20. Abra comigo. Sei que existe um rio que brota do trono de Deus. 3:20, olha o que diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta aí. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa dele, cearei com ele e ele comigo. A terceira porta é a porta que nós abrimos. Essa ele não abre nem fecha. Essa ele bate. Interessante que fala assim: aquele que abrir, aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Interessante, ele bateu, mas ele está dizendo que ouviu a minha voz. Então ele não só bate, ele fala alguma coisa. Sim ou não? Ele bate e fala, porque ele diz: aquele que ouvir, eu entrarei. Abrir e entrar, eu entrarei. Eu fiquei tentando imaginar o que Deus fala. Se ele bate na porta, tudo bem, mas aquele que ouvir a minha voz, talvez ele fala: ei, abre aí. Ei, presta atenção, estou aqui. O que Deus fala quando ele bate na porta? Interessante, no mesmo Apocalipse, Jesus fala: eis que te chamo pelo nome. Cara, eu acho que... Você lembra quando Maria foi tem um texto que fala que Maria foi no túmulo de Jesus. Jesus já havia ressuscitado,
Beleza? E aí ela estava lá procurando, cadê Jesus? A porta se abriu, cadê Jesus? Cadê Jesus? E aparece um cara que ela pensa que é um jardineiro, lá cuidando do jardim, e ela está ali, e aí de repente ela pergunta para o jardineiro, cadê o mestre? E de repente ele chama ela de Maria. Ele fala com ela, ela não reconhece, mas depois ele fala, Maria. Quando ele chama pelo nome, ela vira e fala, mestre. Como é que ela reconheceu ele? Porque ele chamou pelo nome. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe quando Deus chama você pelo nome. Você sabe. Ei, meu pai está aqui. Eu lembro muito bem quando ele assoviava. Eu estava na costeira fazendo o que não devia. Tinha um assovio dele. O assovio dele, eu sei até, era só o maior. Eu vi igual um cabrito. Eu falei, fiz besteira. Cara, não tinha jeito. Qualquer um podia assoviar. Eu não me enganava. Eu sabia quando era. Porque a gente reconhece a voz do nosso Pai. E quando Deus fala com nós e chama a gente pelo nome, a gente sabe que é Ele. Ei, um pastor pode olhar para você e dizer, assim diz o Senhor, tal, 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 tal. E no final você dizer, não é o meu Pai falando. Porque você sabe quando Deus fala com você. Primeiro, Ele não vai fugir das Escrituras. Segundo, Ele vai alinhar você e vai corrigir você. E Ele fala, se tua porta e bata aquele que eu vi, eu entrarei e cearei com ele. Primeira coisa que eu entendo nessa porta, essa porta está dentro do nosso coração, a tramela é por dentro, só nós podemos abrir. Essa porta não tem pastor que abre, não tem oração forte que abre. Aliás, oração forte não existe, tá bom, gente? Irmão, faz uma oração forte por mim, que é o que eu chamo o Hulk. Oração forte é o Thor com o martelo dele orando por você. Oração forte não existe, existe oração. Oração forte não é oração alta. Ah, não, isso não é oração forte. Oração forte é uma oração com um coração sincero. É um coração quebrado. Oração forte é alguém sincero diante de Deus. Senhor, eu estou aqui e não tenho nada para te esconder. Essa porta é por dentro, é o nosso coração entregue. A porta aberta nos traz alegria. A porta fechada nos ensina. Mas a porta que nós abrimos nos salva. Eu vou dizer o que eu penso sobre essa porta aberta. Naquele dia, no último dia, muitos dirão assim, Jesus, eu expulsei demônios em teu nome. Imagina a gente, nós orar aqui, nós orar por alguém e manifestar um demônio. Cair no chão aqui um demônio. Ele é meu, ele é minha, aquelas mentiras do diabo. Eu não entendo os pastores que ficam entrevistando o diabo. Se o diabo é mentiroso. Uma vez entrevistaram um diabo lá em Florianópolis. Tu é de onde? Da costeira. Da costeira. Manifestou um demônio aqui. Aí o irmão sai lá do meio. Para! É meu, deixa eu expulsar. Fica à vontade. O irmão vem em nome de Jesus. Sai agora, o demônio sai. O cara levanta livre. Esse cara que expulsou o demônio, o que nós vamos pensar? Ele é de Deus ou do diabo? O que nós vamos pensar? É de Deus, o homem de Deus. No último dia alguns dirão assim, eu fiz maravilhas em teu nome. Você sabe o que é uma maravilha? Milagre é um cego ver. Maravilha é um cara que não tem um olho ver. Surge um olho. É Lázaro no quarto dia levantar. Maravilha. Então alguns vão dizer, eu fiz maravilhas em teu nome. Jesus vai dizer para algumas dessas pessoas, olha que interessante isso. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Interessante que Jesus não disse que é mentira o que eles disseram. Porque Jesus podia dizer assim, não, fizeram nada. Tu acha que eu não conheço vocês? Fizeram nada, eu estava vendo tudo, fizeram nada disso aí. Não, Jesus diz, tipo assim, eu não conheço vocês. Então, e ele fala, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Interessante. A porta que Deus abre nos alegra. A porta que Deus fecha nos ensina. Mas a porta que Deus abre nos salva. Sabe por quê? Porque Ele disse, aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele. Você só leva para cear na sua casa quem você te conhece.
Então, se você abrir a sua vida para Jesus e tiver relacionamento com Ele, comunhão com Ele, você vai conhecer Ele, Ele vai conhecer você, e no último dia você não precisa dizer nada, Ele só vai dizer: pode vir que eu te conheço. Você não precisa dizer: eu curei, fiz isso, preguei o mundo, salvei um monte. Não, eu te conheço. Entra aqui, porque eu tinha um relacionamento contigo. Eu bati na porta, você ouviu a minha voz, eu entrei na tua casa e ceiei contigo. E quando Jesus entrar na casa, querido, desculpa, Ele não é visita. Jesus, quando entra na casa, Ele não fica sentadinho na sala esperando um chá. Quando Ele entra numa casa, Ele entra na casa. Ele já entra e já vai no quarto, vai na cozinha, vai no banheiro, e já vai no computador. Olha o que você acessou o site, fala: esse site que você não tem que entrar mais. Mas Jesus, você abriu a porta, eu entrei. E se você deixa eu entrar, eu reino agora nessa casa. E se eu reino nessa casa, uma coisa que eu trago: o reino de Deus é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Então, quando Ele entra na nossa vida, Ele traz paz. Em meio ao dólar subindo e caindo, Ele traz paz. Em meio à guerra, Ele traz paz. Você não tem paz porque está tudo certo, você tem paz porque Ele reina. Não interessa se Herodes está no trono, importa que Jesus está andando nas ruas. Não interessa quem está governando, interessa que Jesus está dentro de mim, e dentro de mim Ele reina. E se Ele entrar e reinar, Ele vai trazer paz, vai trazer justiça e alegria do Espírito Santo. Você vai chorar com um sorriso, porque dói ou não dói, mas você vai chorar convicto de que o teu Pai está no controle, de que Deus está no controle. A porta que nós abrimos, quando Ele entra em todos os cômodos. Ele entra nos sentimentos, relacionamentos, nosso relacionamento com o dinheiro, nossa saúde. Talvez domingo que vem eu vou falar sobre família, sobre o fundamento da família. Aquele texto onde Deus fala: Ezequias, põe em ordem a tua casa. Eu estou orando, talvez eu vou falar sobre isso. E põe em ordem a tua casa são várias esferas, inclusive a saúde. Tem gente que acha que cuidar da saúde é coisa secular, é coisa sei lá o quê. Não, querido, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Mas é outro assunto. Cear é um convite feito por pessoas íntimas, amigos. Você não leva qualquer um para sua casa. Cearei com ele, ele comigo. Jesus fala: eu cearei com ele e ele comigo. Sabe o que significa isso? A porta que a gente abre e ele entra, ele também vai compartilhar coisas com a gente. Ele vai sentar na mesa, vai cear com a gente e a gente com ele. É um relacionamento. É você acordar de manhã e entender que Jesus está ali, porque você convidou Ele para estar ali. É você ir dormir e dizer: boa noite, Jesus, porque eu estou indo. Fui. Amanhã de manhã a gente se vê. Como eu falei esses dias, né? Tem gente que dorme igual aquelas bonecas antigas, né? Fecha o olho. Levanta o olho. Não dá tempo nem de orar. Amém, Jesus, obrigado. O dia foi uma benção já. Amanhã é o dia... Foi. Jesus fala: tá, já entendi. Sei o que tu quis dizer. A multidão busca a porta aberta. Toda multidão, todo mundo quer a porta aberta. Você também. Eu também. Os discípulos aceitam a porta fechada, porque quem é discípulo aceita a porta fechada. Lembra que eu li Atos dos Apóstolos? Eles aceitaram quando Deus falou. Mas os amigos abrem a porta. Os amigos abrem a porta. Eu vou dizer uma coisa: o Espírito Santo nessa noite quer convidar você para ser amigo de Deus. Ele quer entrar na sua vida. E deixa eu dizer, se Ele entrar em casa, Ele põe em ordem o negócio. Ei, Ele tem poder de pegar o seu vício e fazer assim, ó. Deixa eu limpar isso aqui. E tem mais uma: Ele vai para debaixo do tapete, hein? Ele sabe que tem coisa debaixo do tapete. A primeira coisa que Ele faz é levantar o tapete. Por que isso aqui está aqui? Ah, mas eu sabia que estava aqui. Tentou esconder de mim? Lembra da porta aberta? Eu abri uma porta para ti, tu acha por quê? Eu te conheço. Tu acha que eu não sei disso aqui? Eu abri porque eu te amo, querido. Não é porque você é perfeito. E esse lixo aqui embaixo eu quero tirar. Mas eu não consigo tirar, Jesus. Eu te ajudo a tirar. Quando Jesus entra numa casa, querido, Ele não entra para acusar, Ele entra para ajudar a limpar. Jesus pega uma vassoura junto com você e fala: vamos lá, varre aqui. Mas como é que varre aqui? Limpa aqui. Mas isso aqui eu não consigo, Senhor, eu estou com raiva dessa pessoa. É aqui mesmo que eu quero que tu limpe. Vai lá e pede perdão. Mas ela que errou. Pede perdão.
eu te fazer uma pergunta. Eu errei na cruz? Não. Eu não perdoei de lá? Perdoei. Vai lá e pede perdão. Gente, se eu sou Jesus na cruz, eu desço. Eu desço. Quando o guarda fala assim, se tu é Deus, desce daí, eu desço. É sorte que eu não sou Jesus mesmo, porque eu desço, dou uma camaçada de pau, depois eu volto para a cruz. Volto. Falo, Deus, só um pouquinho. Me dá 30 segundos. Ainda bem que a cruz não é de velcro. Se é de velcro, a gente sai todo dia, né? Sai e volta, sai e volta. A cruz é com prego, diga amém. E a cruz é tão legal que você consegue se pregar na cruz com uma vez, né? Certo? Vou para a cruz com Jesus, amém. E a outra mão? A outra mão precisa de alguém para pregar. Deus vai usar alguém para pregar você. Obrigado pelo amém. Deus vai usar alguém para trair, para mentir, para enganar. Vai para a cruz. Sabe que ela vai dar aquela vontade de matar? Aí você vai orar. Fala, Jesus, não mata, só aleja. Não, claro que não. Fala, Jesus. Como é que você vai ser pregado sozinho? Alguém tem que pregar você. Uma mão você prega, a outra alguém tem que pregar. Fica tranquilo, se uma mão está pregada, está vindo gente. Com um martelão desse tamanho. Estamos juntos ou não? Todo mundo quer o jardim do Éden. Eu também quero. Mas a pergunta de Jesus para mim e para você é a seguinte: você está disposto a entrar no jardim do Getsemane comigo? Você está disposto a aceitar os meus nãos? Você está disposto a me seguir mesmo que eu feche a porta do seu emprego? Mesmo que eu não prospere você? Ô irmão, só não gostei dessa pregação, mas não é para você gostar. Jesus nunca falou nada para os outros gostarem. Ele falou a verdade. Jesus nunca quis agradar ninguém. Ele amou todos. Assim como um pai que pega um chinelo, uma vara e corrige o filho, faz com o coração partido, mas faz porque ama. Deus não vai ficar escondendo verdades da gente. E eu acredito que o Espírito Santo nessa noite está dizendo para mim e para você: você quer dar mais um passo comigo? Eu vou colocar portas fechadas para você. Eu vou te ensinar nelas que andar comigo é bom, que andar comigo é a melhor coisa que você pode fazer. E eu vou te ensinar a ser parecido comigo. Mas Deus, eu não consigo. Consegue. Você vai ver que você consegue. Você consegue orar pelo seu inimigo. Você consegue colocar o seu joelho no chão e dizer: eu descanso em ti, Senhor. Você consegue esperar. Você consegue. Eu consegui. A minha oração é que Deus abra as portas e prospere você. Querido, quem conduz a minha vida e a tua vida não é a economia, é o Senhor. Porque quando Ele abre uma porta, ninguém fecha, mas quando Ele fecha, ninguém abre. É o Senhor. Se é o Senhor, você tem que entender que algumas portas Ele vai fechar e outras Ele vai abrir. Mas tem uma porta, algumas portas que só nós podemos abrir. Não tem jeito, querido. Nunca tente enfiar o evangelho goela abaixo na vida de ninguém. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que convence ela de abrir a porta. Jesus bate na porta. Quem abre é a gente. Se a gente não abrir a porta, a gente vai continuar sendo ruim, sendo grosso, sendo mal educado. A gente tem que abrir a porta. Jesus, entra aqui e me muda. Ele está na porta batendo no nosso coração, dizendo: eu quero mudar, mas eu sou explosivo. Porque se eu entrar aí, eu faço você ficar diferente. Moisés era um homem totalmente agressivo, matou um homem, matou um egípcio, um homem irado, rasgou a Bíblia, um homem todo irado, quebrou as tábuas da aliança. Em Números, a palavra diz que depois que Moisés teve um encontro com Deus, abriu seu coração para Deus, não houve homem mais manso na terra do que Moisés. Sabe por quê? Porque abriu e disse: Deus, não me faça sair deste lugar se a tua presença não for comigo. Não me faça, Senhor, a vida está aí. Queridos, deixa eu dizer, o máximo que você vai viver é 120 anos. A Bíblia fala isso. E a Bíblia fala que depois dos 75 são dores. É a Bíblia que diz isso. Então, queridos, nós somos como passagem, como nuvem, como nevoeiro. Você tem o dia de hoje para dizer sim para as batidas de Deus. O dia de amanhã a gente não sabe. Então, já que eu tenho o dia de hoje, Senhor, está batendo na minha porta, Tu está falando comigo, eu vou abrir. Entra, ceia comigo, eu quero Te conhecer mais. Entra, faz mudança na minha vida, tira essa angústia, arranca esse medo. Faz um milagre em mim.
Entra em mim e faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Eu não sei a angústia que você está vivendo, eu não sei o motivo que você está aqui. Eu não sei o desespero, eu não sei por que talvez você está aqui. Porque se você está aqui, você não vem comprar pão. Você ia para a padaria. Você veio aqui porque você quer Deus. Alguém falou para você que Deus pode abençoar de você. E Ele tem portas abertas, mesmo sabendo quem você é. E Ele pode abençoar, querido. Deixa eu dizer, tem uma porta aberta enorme ali, ó, Isabela. Deus é Deus de porta aberta. Mas sabe o que eu fiz quando Ele fechou a porta nos 6 anos? Falei, Deus, amém. Eu não vou arrombar a porta. Amém. Eu sou grato com o que o Senhor já deu. Eu sou grato com aquilo que eu já tenho. A gratidão com que você tem abre portas para mais coisas. A gratidão com que você tem abre porta para mais coisas. E a ingratidão abre porta para a miséria. O coração grato. Lembra do leproso que voltou e falou, obrigado, Jesus? Jesus falou, quantos voltaram? Não eram 10? Cadê os outros 9? Ah, vazaram, Jesus. Só tu voltou? Seja salvo. Um coração grato traz salvação. A porta aberta nos alegra, a fechada nos ensina, mas a que a gente abre nos salva. Jesus quer salvar você hoje. E quando eu falo de salvar você, não é só aceitar Jesus e ir para o céu. Jesus quer salvar você de você mesmo, dessa ruindade, dessa dificuldade que você tem de perdoar, dessa dificuldade que você tem de amar, dessa dificuldade que você tem de relacionar de novo, porque você foi ferido uma vez. Você foi ferido 2 vezes. E quando a gente toma 3 pancadas no mesmo lugar, a gente não quer mais se relacionar com ninguém. E quando a gente é enganado 3 vezes na mesma situação, a gente tem medo. E gera um bloqueio. Jesus quer entrar nesse bloqueio e tirar esse bloqueio. Porque talvez o que veio no seu coração foi falso. Mas você nunca viu nota de R$7 falsa. Por quê? Porque não existe a verdadeira. Então se veio algo falso na sua vida é porque tem o verdadeiro. Se alguém mentiu para você em nome de Deus, porque falaram em nome de um Deus falso. Mas se existe um Deus falso, é porque existe um Deus verdadeiro. E Ele tem poder para invadir essa tua situação. Eu quero orar com você, querido. Que possamos ser gratos pelas portas abertas. Que possamos ser gratos pelas portas abertas. Amém, queridos? Eu profetizo gratidão pelas portas abertas na tua vida e na minha. Quantos aqui admitem que Deus tem aberto portas para você? Seja grato por essa porta aberta. Seja grato por essa porta aberta. Que nós possamos aceitar as portas fechadas. Que nós possamos dizer amém pelas portas fechadas. Que nós possamos aprender o que Jesus quer nos ensinar nas portas fechadas. Que a gente possa entender que as cicatrizes de hoje vão curar pessoas amanhã. E Deus quer usar você. O mais importante, que a gente possa abrir o coração para que Ele entre e faça morada. O mais importante, que a gente possa abrir o nosso coração e dizer, Jesus, eu não consigo. Eu não consigo sozinho. Já tentei, já me descabelei, já fiz jejum, campanha, no monte, nada dá certo, Jesus. Já fiz promessa, já paguei promessa, já subi de joelho, Senhor, e nada deu certo. Então pede para Ele entrar. Ele está batendo no seu coração e está dizendo, chamando você pelo nome, dizendo, aquele que ouvir a minha voz. Eu acredito que você não está ouvindo a voz do Telmo. Eu acredito que você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Porque a minha voz é só mais uma voz, é um eco. Mas o Espírito Santo é uma voz. E Ele quer tirar você dessa situação. Ele quer ser seu amigo. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história. Ele quer chegar nos últimos dias e dizer assim, eu te conheço. Eu sei quem você é. Você tem errado, você tem falhado, você não tem sido um bom pai, um bom marido, mas você tem se esforçado para isso. Eu conheço você, eu percebi você, eu entendi você. Você quis melhorar, você quis mudar. Eu estava com você lá em casa. Você convidou para eu entrar, eu bati na porta, eu entrei. Você disse sim para mim. Então eu te conheço. Sei dos teus intentos, conheço seu coração.
E o Senhor quer entrar e tirar esse trauma, esse medo do seu coração. Ele quer derramar uma paz sobrenatural na sua vida. Eu estou falando de uma paz sobrenatural. É uma paz que faz você ficar tranquilo em meio à tempestade. Essa paz, não existe esse lugar seguro no mundo, querido. O Pentágono era um dos lugares mais seguros do mundo. Um maluco dentro de um avião caiu em cima do Pentágono. Não existe lugar seguro no mundo. Um lugar seguro no mundo é em Deus. Crendo que Ele tem o controle da minha e da tua vida. Crendo que o Pai não perdeu o controle de nada. Crendo que a porta fechada está nos ensinando alguma coisa. E eu quero profetizar sobre você que está com portas fechadas na sua vida. Não arromba. Deus falou não arromba. Espera, deixa Ele fazer, cara. Deixa Ele fazer. Descansa quando você perceber. Veio. Quando eu percebi, a Isabela estava no meu colo. Quando eu percebi, o Senhor tinha feito. Senhor, nessa noite, se você que está aqui nessa noite nunca ouviu a voz de Jesus, mas nessa noite de alguma maneira você ouviu, em alguma situação da sua vida ou na sua própria vida, você talvez até tenha uma religião e não me interessa qual é, porque religião não salva, não alcança, não preenche, não entra no nosso coração. Ora, a religião, ela não pede, ela não bate na porta, a religião arromba. A religião entra com tudo dizendo, você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Jesus entra e fala, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer isso. Nessa noite ninguém está oferecendo para você uma religião. Jesus está batendo no seu coração dizendo assim, eu quero ser seu amigo. Eu quero habitar aí dentro. Eu quero tirar medos, transtornos, dúvidas. Eu quero entrar, deixa eu entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Se esse é você, eu queria que você só colocasse a mão no seu coração onde você está. Eu quero orar com você. Espírito Santo, eu não preciso conhecer nenhum dos meus irmãos aqui, mas o Senhor conhece, assim como o Senhor disse em Apocalipse 3:8, eu te conheço. Mesmo assim, eu estou colocando uma porta aberta diante de ti. Mesmo assim, eu estou colocando uma porta aberta diante de ti. O Senhor nos conhece, sabe das nossas dores, medos e limitações. Mesmo assim, eu estou colocando uma porta aberta diante de ti. O Senhor sabe como os meus irmãos estão e as portas que eles precisam abrir. Ouça o Senhor batendo nessa porta hoje, dizendo, deixa eu entrar aí. Deixa eu entrar aí, deixa eu provar para você que eu te amo. Deixa eu provar para você que eu morri na cruz. Deixa eu provar. Como é que eu sei que uma laranja é boa? Só experimentando. Como é que eu sei que Deus existe? Que Ele é experimentando. É aceitando, é crendo que Ele pode. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Espírito Santo, de alguma maneira, nas entranhas dos sentimentos, no meio das dúvidas, acha um lugar no coração dos meus irmãos e faz morada aí.